Beleza, senhores e senhoritas, então boa noite, né? Dando prosseguimento à nossa disciplina de sistemas operacionais, né? Hoje a gente vai ver aí as unidades, a unidade 2, né? Que é de processos e threads, aonde a gente vai ver a seção 2.1 processos e também a seção 2.2 comunicação entre processos na mesma aula aqui. A gente consegue, né? É uma aula que ela é muito ligada uma com a outra, e a gente consegue passar as duas aí juntas aí, tá certo? Então, só mudar aqui o meu ponteiro, tá? A nossa bibliografia, ela continua a mesma, né? São sistemas operacionais aí da Cíntia da Silva Barbosa e também as outras três que são arquitetura de sistemas operacionais do Francis Berenguer Machado, sistemas operacionais do Tannenbauer e sistemas operacionais modernos também do Tannenbauer, né? Esses três livros a Cíntia referencia bastante no livro dela também, tá certo? Vamos lá. Primeiro a gente vai ver, né? A primeira coisa que a gente vai começar a ver aí vai ser o quê? Um conceito de processo. Vocês têm ideia, senhores, o que seria um processo? Quem sabe? Alguém? Não, senhores, ninguém sabe o que é processo? Acho que seria algum recurso ali, algum software que fica rodando, não interagindo assim diretamente com o usuário, mas executando alguma função em segundo Sim, plano. né? Mais ou menos aí que você falou, um processo é um programa em execução, né? Então, toda vez que eu tenho um programa em execução, eu tenho um processo que está ali, né, sendo executado, tá certo? Um programa corresponde a uma sequência de instruções. É algo passivo, sem vida. Uma cadeia de código executável gravada em disco. O processo é o elemento ativo, né? É o elemento vivo. Ele está em execução e altera o seu próprio estado quando ele é executado. Tá? Então, quando a gente fala do programa, o programa é uma sequência de instruções. Essa sequência de instruções, né, cada instrução dessa aí, que vai ser executada, que é um elemento vivo, vai ser o processo. Tranquilo, senhores? Deu para entender? Falem comigo. Tranquilo, Ivan. Tranquilo. Beleza. Um único programa pode ser instanciado, né, posto em execução mais de uma vez. Né? Como assim? Imagine lá um usuário executando várias instâncias do seu navegador de internet. Nesse caso, nós temos um único programa dando origem a mais do que um processo. Tá certo? Quando você entra lá e entra em várias páginas de internet, né, no seu navegador ali, várias abas do seu navegador. Cada aba do seu navegador ali vai ser o quê? Vai ser um processo que está sendo executado. Conceito de processo, então. Conceitualmente, processo vai ser o quê? É a abstração de um programa, ou a parte de um programa que está em execução. Tá? Então, quando a gente fala de processo, a gente fala de uma parte de um programa que vai estar sendo executado ali. É um modelo apropriado para a compreensão da multiprogramação. Né? Nós vimos o que são multiprogramações, não vimos? O que é um sistema operacional aí multiprogramável? Executa várias tarefas simultaneamente. Né? Isso, ele executa várias tarefas simultaneamente, tá certo? Então, o processo, a ideia do processo é justamente isso. É onde eu posso executar várias tarefas ao mesmo tempo. Todos os computadores modernos podem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Né? Quando a gente fala de computador moderno, para a gente já não é moderno, né? Para a gente seria todos os computadores fazem isso. Mas a gente viu aí, pela evolução, que alguns computadores antigos não faziam isso aí. Enquanto executa um programa do usuário, um computador também pode estar lendo a partir do disco e dando saída a textos para uma tela ou para a impressora. Então, o que acontece? A gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você consegue ler uma tela, imprimir, você consegue gravar em disco, você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tranquilo, senhores? Dúvidas aí até o momento, não?
Boa. Boa. Não, até não. No sistema de multiprogramação, a CPU, né, também alterna de um programa para outro, executando cada um por dezenas ou centenas de milissegundos. Então, o que acontece? A gente divide a CPU aí, né, em tempos de execução, e a cada momento de execução, o que ela faz? Ela executa um processo. Tá? Isso aí vai dar a ideia para a gente que ela está executando o quê? Tudo ao mesmo tempo. Ok, senhores? Vamos lá. Pessoas... Oi, pode falar. Tem uma dúvida. Você falou aí desse sistema alterna de um programa para outro, executando cada um por dezenas ou centenas de milissegundos. Isso. Isso não isso não... Esse aí não é diferença entre a concorrência e a multithreading? A gente vai ver multithreading, né? A thread vai ser a divisão desses processos em vários processos menores, entendeu? Então, a gente está vendo processo, aí a gente vai ver daqui a pouco thread, e depois a gente vai ver como que eles fazem para poder executar essas threads, cada uma num tempo menor, entendeu? Um pequeno tempo ali. Não sei, mas essa divisão aí, nesse caso, do jeito que está escrito, isso automaticamente significa concorrência. Ela faz parte da concorrência, sim, entendeu? E ali o que acontece? Ela é uma concorrência através de tempo. Entendeu? Entendi. Então, ela vai ser concorrência. Eu tenho vários tipos aí, né? A gente vai ver mais para frente alguns algoritmos disso aí. Mas essa concorrência aí é tempo. Então, a cada, sei lá, 15 segundos, vamos supor, né? A cada 15 milissegundos que está aí, né? Você vai executar um processo. Então, o que você faz? Durante 15 milissegundos, você executa um, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro. O que vai acontecer? Você vai, durante 1 minuto, executar vários processos. Então, para nós, usuário, parece que está tudo sendo executado ao mesmo tempo, mas na verdade não está sendo executado ao mesmo tempo. Entendeu? Beleza, cara? Eu entendi. É porque, assim, provavelmente você vai falar sobre outras coisas mais para frente, porque a respeito disso, porque eu prefiro escutar mesmo você terminar essa porque o que acontece? Não vamos entrar lá para dentro de uma vez, não, porque senão fica faltando algumas partes. Aí alguns colegas podem ficar um pouco perdidos, entendeu? Então, a gente vai... Porque, na verdade, a ideia é que dessa disciplina é tipo assim, vocês não sabem nada e a gente vai começar, né, a abstrair, até a gente chegar lá no algoritmo, né, que vai fazer isso. Tá certo? Beleza. Beleza? Beleza. Então, vamos lá, senhores. Pessoas falam de pseudoparalelismo, querendo redefinir se a essa rápida alternância da CPU entre programas, em contraste com o paralelismo verdadeiro, tem hardware de sistemas multiprocessadores, que tem 2 ou mais CPUs compartilhando a mesma memória. Então, o que acontece aí? O que está falando? Quando a gente fala do pseudoparalelismo, né, ela está referindo a quê? A essa alternância rápida da CPU entre os programas, tá? E também tem o quê? Sistemas multiprocessadores, que são sistemas com mais de uma CPU compartilhando a mesma memória. Tá certo, senhores? Então, a gente tem 2 tipos. Tem o pseudoparalelismo, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer essa rápida alternância da CPU entre os seus processos e tem também o quê? Multiprocessadores. Né? Multiprocessadores, obviamente, que cada processador consegue executar um processo. Então, você tem 2 processadores, você tem 2 processos sendo executados ao mesmo tempo. Ok, senhores? Tranquilo aí? Não, tranquilo, Ivan. Beleza? Tranquilo. Monitorar múltiplas atividades paralelas é lógico que é complicado, né? A partir do momento que você começa a monitorar essas múltiplas, né, atividades aí, você começa a ter que ter um algoritmo, alguma coisa para que você consiga fazer isso. Os
projetistas dos sistemas operacionais, né, dos SO, desenvolveram um modelo, né, processos sequenciais, que torna o paralelismo mais fácil de se tratar. Tá? Ciclos de vida de um processo. Né? Processos podem ser criados e destruídos através de chamadas de sistemas. Processos executam programas de usuário ou tarefas de sistema. Nós já vimos que o processo é o que vai ser executado. Ok, senhores? Todo mundo consegue entender isso aí? Sim, sim. Sim, né? Então, eles executam tanto programas de usuário quanto tarefas de sistema. Tá? Tudo que vai ser executado, ele tem um processo executando ali. Estrutura, então, do meu processo. Tá? O processador, ele é projetado para executar instruções a partir do ciclo de busca e execução. Como que ele é da seguinte maneira. O processador busca a instrução a ser executada na memória principal, armazena no registrador de instruções, decodifica seus bits, e finalmente realiza a execução. Então, olha só. Como que é executadas essas instruções? O processador vai buscar a instrução, né, lá na memória principal, que ela vai ficar lá, armazena no registrador, decodifica, realiza a execução, processa e retorna para quem precisa, né, para o software ou para o programa que vai precisar aí. O registrador tem a função de armazenar sempre o endereço da próxima instrução a ser executada, e as alterações do seu conteúdo determinam o sequenciamento de execução das instruções armazenadas na memória principal. Então, o que acontece? O registrador, ele vai sempre registrar o quê? O endereço da próxima instrução. Tá? Por que isso? Para ter uma fila, né? Senão você não vai saber quem vai ser o próximo. Ok? Sobre estruturas, né, do meu processo. Na visão da camada de hardware, o processador executa instruções sem distinguir qual programa encontra-se em processamento. O processador, ele não sabe qual que é o programa que vai ser processado. A única coisa que ele faz é executar. A responsabilidade é de quem? Sistema operacional. Ele que vai implementar essa concorrência entre os programas, gerenciando a alternância de execução de instruções na UCP, né, de maneira controlada e segura. Então, o que acontece, senhores? O processador, ele não sabe o que ele está executando, né? De quem que é. A única coisa que ele vai fazer é executar. Quem vai controlar essa concorrência, né, controlar qual que vai ser o próximo programa, o próximo processo a ser executado, é o sistema operacional. Tranquilo, senhores? Senhores, estão aí? Tranquilo. Beleza. Então, o conceito de processos torna-se essencial para que os sistemas multiprogramáveis implementem a concorrência de diversos programas e atendam a múltiplos usuários simultaneamente. Certo? Então, olha só, a ideia do processo aí, se não fossem os processos, a gente não conseguiria ter sistemas multiprogramáveis. Por quê? Porque como que você vai executar cada parte em um momento? Tá? Você não conseguiria fazer isso. Você teria que executar todo o processo, parar, executar todo outro processo, parar e executar todo outro processo. Ok, senhores? E senhoritas, está tranquilo? Alguma dúvida até o momento? Senhores, estão aí ainda? Sim. Tranquilo, professor. Tá bom? Beleza. Então, estruturas do processo aí. O processo ele é formado por 3 partes, né? Eu tenho um contexto de hardware, um contexto de software e o endereço, o espaço de endereçamento. Essas 3 partes juntas mantêm todas as informações necessárias à execução de um programa. Então, olha aqui, ó, tem um programa, onde eu tenho o quê? 3 partes, contexto de software, contexto de hardware e o espaço de endereçamento. Ok?
Contexto de hardware, né? Vamos falar o que é o contexto de hardware. O contexto de hardware de um processo armazena o conteúdo dos registradores gerais da UCP, além dos registradores de uso específico, como o Program Counter, né, PC, o Stack Pointer e os registradores de status, né? Então, o contexto de hardware ali, ele vai armazenar o quê? Os conteúdos gerais da UCP. Tá certo, senhores? Quando o processo entra em execução, o seu contexto de hardware está armazenado nos registradores do processador. Então, quando ele vai entrar em execução, lá no seu contexto de hardware vai ficar guardado, né, registrado, essa referência desse processo. No momento em que o processo perde a utilização da UCP, o sistema salva as informações no contexto de hardware do processo. Tá? Então, o contexto de hardware do processo aí é que vai ficar armazenado, né, aonde que ele foi executado, o tempo que ele foi executado, essas informações aí de execução em relação ao hardware. É fundamental para a implementação dos sistemas multiprogramáveis, onde os processos se alternam na utilização da UCP, podendo ser interrompidos e depois reestruturados. Então, o contexto de hardware aí, ele é importante por quê? Porque no momento ali que eu parar, né, de executar esse software, ele vai ficar registrado aonde ele parou e o que ele teria que fazer. Olha só, eu tenho aqui o sistema operacional, tem o processo A executando. Ele vai salvar o quê? Os registradores do processo A. Na hora que ele carregar os registradores do processo B, ele começa a executar o processo B. Depois ele vem aqui, parou de executar, ele salva os registradores do processo D e carrega os registradores do processo A, que já foram salvos aqui. Ok, senhores? Tranquilo? Ele é que vai salvar essas informações aí de qual processo que estava sendo executado, em qual tempo parou essa execução. Ok, gente? Ok. Senhores, vocês estão muito calados hoje, hein, senhores? O que está acontecendo? Hoje é quinta-feira, gente. Vamos lá, vamos falar, ok, não, dúvidas, tá certo? Vamos lá. Continuando, né? Agora a gente tem contexto de software. No contexto de software, de um processo, são especificados limites e características dos recursos que podem ser alocados pelo processo, como número máximo de arquivos abertos simultaneamente, prioridade de execução, tamanho do buffer para operação de entrada e saída. Essas características são normalmente determinadas no momento da criação do processo e algumas podem ser alteradas durante a sua existência. Tá certo? Então, o contexto de software que vai ficar lá, número máximo de arquivos abertos simultaneamente, a prioridade de execução desse processo e o tamanho do buffer para as operações de entrada e saída. Ainda no contexto de software, ele é composto por 3 grupos de informações sobre o processo. Oi. Esse tamanho do buffer é transferência? É o tamanho que você vai poder utilizar do processo, né? Tamanho que vai ser executado ali. Entendeu? Porque você tem a divisão, você pode ter a divisão da memória aí em vários tamanhos, né? E aí o que acontece? Né? Lá para frente a gente vai ver, a gente tem vários algoritmos, né, que vai definir, por exemplo, se o primeiro que está na fila é o primeiro a ser executado, se o menor que vai ser executado primeiro, se é o maior que vai ser executado, se é o que estiver mais próximo do tamanho do buffer, entendeu? Então isso aí vai definir isso. O que é buffer? O buffer é justamente o espaço de memória que vai armazenar aquilo ali, entendeu? É o espaço dele, é o tamanho dele ali, entendeu? Que vai poder ter para a execução, entendeu? Se eu tenho buffer de memória, é o tamanho, o espaço que foi dividido a memória. Tranquilo? Operações de... Quando você vai fazer uma swap em alguma coisa assim, entendeu? Entendi. Tá? Aí você tem um buffer, você tem um tamanho ali.
E esse tamanho, ele tem que ser definido, né, para poder mostrar, até porque o que acontece? Costuma se dividir em vários tamanhos para que você possa alocar o processo ali, entendeu? Porque o que acontece? Né? Já adiantando, lá na frente a gente vai ver isso, tem um algoritmo que é o seguinte, ele vai chegando o processo, ele vai executando. Chegou o outro, ele executa. É como se fosse aqui uma planilha do Excel, assim, ó. Deixa eu só mandar para mostrar aqui para vocês rapidinho aqui. Você está no contexto de softwares. Qual foi o anterior? De hardware. Então, o Entendi. que acontece? Vamos supor, você tem isso aqui, ó. Isso aqui é a sua memória. Aí, de repente, você chega lá com um processo... Não, deixa eu tentar fazer um negócio aqui, peraí. Você tem isso aqui, tá? Isso aqui é a sua memória. Aí, de repente, chega um processo e faz isso. Aí, o outro chega aqui e tem, né? Só isso aqui. Aí, de repente, chega um outro e tem isso tudo aqui. Tá certo? Mas aí, o que acontece? De repente, esse aqui sai de execução. Tranquilo? O que vai acontecer? Você tem que guardar o tamanho desse buffer aqui, ó, para saber qual processo que você pode alocar aqui. Entendeu? Entendi. E isso aí, o hardware disso, ele está mais relacionado com a RAM? Não, aqui a gente está falando de processo, tá? A gente está falando dos processos. A gente não chegou ainda a falar do HD, da memória RAM. A gente vai ver isso depois. A gente primeiro está entrando o que é o processo, tá? E, por exemplo, o processo que você parou de executar ali, qual que era o tamanho do buffer que ele executou? Entendeu? Para você ter noção, porque ele vai passar isso para saber qual que é o outro processo que pode executar desse tamanho. Ok? Aqui, assim, eu não quero ficar parando na aula muito, não, mas é porque eu estou meio perdido. Você já passaram por kernel, né? Sim, já passamos por kernel. Nós já falamos do sistema operacional, já falamos do modo kernel, modo usuário. Agora nós estamos entrando em processos. Então, hoje é a primeira aula de processos. Tá? Então, explicando o que é processos, como que ele funciona, o que ele armazena. Depois como é que chama? Esqueci os estados desse processo. Depois a gente vai ver aqui, ó. É porque eu estou tentando fazer a conexão, né? Pois é, a gente vai ver aqui, ó, processos, comunicação, tá? Depois a gente vai ver escalonamento de processos. Aí depois sistema de arquivo, gerenciamento de memória. Nós só falamos até agora de sistemas operacionais. Vocês têm que entender agora o que é processos e threads e como que funciona. Tá certo? Porque aí, na hora que a gente vier aqui para swapping, para gerenciamento de memória, a gente vai entender como que aquele programa em execução é dividido em vários processos. Beleza? Mas porque eu não entendi essa subdivisão aí do processo, essa parte do contexto do software e contexto do hardware. O processo. Como Olha que só, o processo está aqui, certo? Aí, o que acontece? A estrutura do processo, ele tem um contexto de software, contexto de hardware e espaçamento, né, o espaço de endereçamento dele. O espaço de endereçamento, a gente vai ver daqui a pouco. O contexto de hardware, olha só. O que ele vai ter? Ele vai armazenar o conteúdo dos registradores da OCP, aonde que ele foi registrado, o que ele foi executado lá na frente. Tá? Mas isso tudo, então, isso tudo aí é no próprio processo. Isso aí é uma parte de processo. O processo divide para poder... Ele divide por quê? Porque ele precisa ter... Imagina o seguinte, um programa, ele está dividido em vários processos. Se você executar o processo e esse processo não tiver um endereçamento, não tiver um registro de qual programa que ele é, do que ele foi executado, como que você vai juntar esse processo para poder resolver o seu software, entendeu? Eu entendi, mas então isso tudo ainda é código. Não, nós estamos falando de processo. Nós não estamos falando de código, nós estamos falando de processo. O processo não é um conjunto de instruções? Não é um conjunto mas é o processo, olha só. Quando a gente está falando, imagine o seguinte, você abre o seu navegador.
Você abre o seu navegador e abre uma janela da internet. E aí, o que acontece? Como é que ele executa? Então, ele cria os processos necessários. Isso, beleza. Ele vai criar processos, tá? Como que ele vai criar? Através do código que foi programado nele, beleza. Mas ele vai solicitar uma execução, como se fosse um método, tá certo? E essa execução, ela vai para quem? Para a minha CP, né? A minha CPU. Essa CPU, ela não interessa de quem que está vindo. Ela interessa o quê? Interessa que ela tem que executar. Lá no processo, eu tenho um conjunto de códigos. Né? Dentro do meu processo, eu tenho lá um conjunto de código que vai solicitar alguma execução. Que seja a criação de um arquivo, que seja a leitura de um arquivo, que seja enviar uma solicitação para a placa de rede com um IP, entendeu? Então, o que a gente está vendo aí é o processo. É quando eu pego e solto lá, executo o programa, eu crio o processo. E esse processo ele é dividido em 3 partes. Contexto de software, contexto de hardware e o espaçamento de memória. Que ele tem que saber por quê? Porque ele tem que voltar para os programas que ele pertence. Entendeu? Ah, cara, entendi mais ou menos. Olha só, deixa eu ver. Você entende que quando você abre o seu navegador e digita lá www.ol.com.br, o que vai acontecer? O seu código vai chamar métodos, não é isso? Esses métodos, eles vão conversar com outros métodos, não é? E aí vai assim até chegar lá na pesquisa das suas informações, ok? Vários desses métodos, eles têm que ser executados. Quando você clica lá para poder executar o seu programa, o que ele vai ter que fazer? Ele vai falar assim, ó, eu tenho aqui vários processinhos para executar, várias funcionalidades, várias partes de código. Essa parte de código é o que vai ser executado. O que vai ser executado é o processo. Esse processo, ele tem que ter, né, 3 informações. O contexto de hardware, o contexto de software e o espaço de endereçamento. Tá? Aí, quando a gente fala do contexto de hardware, estou falando o quê? O que ele vai ter ali? Ele vai ter os registradores gerais da CPU. Quer dizer, onde é que ele entrou na CPU, para onde ele tem que ir. Tá certo? Um contexto. Olha aqui, ó. O que acontece? Eu tenho um processo aqui, o sistema operacional. A partir do momento que ele executa, ele tem que salvar qual que foi o registrador dele, quer dizer, onde que ele foi lá e começou a ser executado, e até que parte que ele executou. Por quê? Porque senão depois, na hora que ele chamar ele novamente, ele não consegue saber aonde ele parou. Então, na hora que termina aqui, ó, ele tem que salvar. Opa, eu terminei até aqui, eu executei até aqui. Beleza? Beleza. Ele está executando o processo B. Executou o processo B, ele também tem que registrar no processo B até onde ele executou. Depois disso, quando ele volta para o A, ele vai começar a executar de onde ele parou. Lembrando que a gente está dividindo a nossa CPU. Entendeu? Ou ainda não entendeu? Esse fluxo aí ele é fácil de entender. Eu entendi o fluxo, mas é porque a questão dessa divisão que eu não entendi. Porque quando você coloca aí que tem um contexto de hardware e ele tem as funções que ele faz, né, e depois você coloca que ele tem o contexto de software, você está me dizendo que onde que ele está dentro de todo o fluxo que há do fluxo entre o código e o conjunto de instruções e a forma como ele passa para o kernel, para que o kernel faça um system call, por exemplo. Nós estamos falando do processo. O processo ele tem 3 partes. Elas chamam... Pois é, eu quero saber se esse... Ela chama contexto de software, contexto de hardware e espaço de endereçamento. Ela podia chamar Ivan, José e Maria. O Ivan guarda tal coisa. A Maria guarda tal coisa.
e o Zezinho guarda tal coisa, entendeu? Isso é a divisão do processo, tá? Aí, o contexto de software, ele guarda as coisas lá do software. O contexto de hardware vai guardar o quê? Pois Isso é é, que você tem que é isso que eu estou entender. te perguntando. Eu quero saber se isso é código ou se no contexto São de hardware. informações. Não, ali não tem nada de código, são informações. Olha lá, ó, conteúdo dos registradores gerais da OCP. Tá certo? Então ele vai guardar informações. Tá certo? Ele vai guardar lá o program counter, né? O contador de programas que ele fez, o stack pointer, qual que é o local que ele começou e terminou, entendeu? E o status dele. A gente vai ver daqui a pouco o status, se ele vai estar bloqueado, se ele vai estar executando, entendeu? Então isso aí ele vai guardar informações. O código é o processo. Mas para o processo fazer essa troca de execução no processador, ele precisa ter informações do que ele executou e de onde ele parou. Porque senão depois você não consegue pegar e executá-lo de onde ele parou. E ele tem essas três partes para guardar essas informações. Porque a gente está falando de processos e está falando de multiprocessamento, aonde a minha UCP é dividida de 15 em 15 milissegundos e a cada 15 milissegundos ele executa um processo. Não necessariamente ele vai executar esse processo como um todo. Às vezes, o processo precisa de 20 milissegundos. Ele vai executar Só me 15. responde um negócio. Esses três conjuntos de subdivisão, elas estão com as informações contidas para que no fluxo do desenvolvimento desse processo no tempo, eles possam passar essas informações e possam continuar executando. O kernel poder subdividir e fazer o sistema operacional funcionar. Na verdade, não é fazer o sistema operacional funcionar. O sistema operacional já está funcionando. O processo são de outros softwares que são controlados pelo sistema operacional. Ele tem que guardar essas informações para o sistema operacional conseguir enviar ele para o CP e tirar ele da UCP e mandar para o programa novamente. Entendeu? Então, o processo são partes dos programas em execução. Conseguiu entender? São informações que ele guarda. Mais ou menos, mas é porque eu entendi, mas não o quanto eu gostaria, porque Cara, isso aí, para você poder entender isso direitinho, o que a gente tem que fazer? A gente tem que instalar um softwarezinho, tá? Que vai conseguir ler essas informações do processo. E aí, quando você chegar lá, né, tem um simulador desse, tá? De processos, aonde, o que acontece? Quando você executa, tipo, uma página da internet, e você vai ver ele dividindo em vários processos. Aí, nesse processo, você vai ver que ele executa, guarda uma informação, aí volta. Aí ele fica stand-by. Na hora que ele executa, ele troca essas informações. Por quê? Porque ali ele fala assim, ó, executou até a linha 5, por exemplo. Então, na hora que for executar, ele vai pegar da linha 5 e executar até onde for. Na hora que ele tiver que parar de novo, ele vai mudar o status dele, né, para poder bloqueado, por exemplo, que a gente vai ver mais na frente lá. E aí vai chegar e falar assim, ó, beleza, agora se você está bloqueado, você vai aguardar. Aí na hora que ele chamar de novo, ele fala assim, peraí, qual linha que você parou a execução? Aí eu parei na linha tal de execução. Ele pega e começa a executar de novo. Entendeu? São informações que o processo precisa ter armazenado para que a gente consiga fazer essa divisão de utilização do processador. Entendeu? Tem um softwarezinho de simulação aonde você consegue ver isso. Tá? Depois você me pergunta, eu te passo direitinho. Aí você vai conseguir, na hora que você executar um processo lá, você vai ver ele dividindo isso aí nos processos, em vários processos. Aí a gente vai ver que são threads, que são processos menores. Cada thread vai ter a mesma coisa, porque na hora que ele executar uma thread, ele tem que registrar isso aí até ele terminar de executar tudo. Porque na thread eu preciso saber de qual processo que aquela thread é. Porque ele vai dividir em 10 threads. Às vezes eu vou fazer 9 e vai ficar faltando uma. O que vai acontecer? Na hora que eu fizer essa uma, ela vai entrar no local onde que ela tinha que retornar para poder ter o processamento total. Entendeu? Não está satisfeito ainda, né? Oi? Senhor?
Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Siga a pelota aí, professor. Sim. Ele parece que sumiu aí, ou caiu, ou parou, ou desistiu. Vamos continuar. Hã? Acho que ele entendeu. Não, mas vocês entenderam, senhores? Isso aí é para registrar, para eu poder saber o que ele executou e o que não executou, entendeu? O que ele está querendo é uma coisa assim, ele está querendo saber o que vai ficar armazenado ali. Cara, isso aí a gente tem que rodar um simulador para a gente saber. Eu vou ser sincero, isso aí eu não sei te falar assim, lá está armazenado um número hexadecimal, blá, 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 blá. Não sei, cara. Não sei, isso aí eu não sei falar. A gente tem que rodar um simulador mesmo, até porque cada sistema operacional vai salvar de um jeito ali. Tranquilo, senhores? Posso continuar? Pode. Deve. Vamos lá. Então, paramos aqui. Vamos falar o contexto de software de novo, né? Então, no contexto de software, de um processo são especificados limites e características dos recursos que podem ser alocados pelo processo, como número máximo de arquivos abertos simultaneamente, prioridade de execução. Então, é aqui no contexto de software que vai ter o quê? A prioridade de execução, que a gente vai ver lá na frente, que a gente tem algoritmos de prioridade, tá certo? O tamanho do buffer de operação para entrada e saída, né? O tamanho que eu tenho para poder receber dados e enviar dados. Essas características são normalmente determinadas no momento da criação do processo, e algumas podem ser alteradas durante a existência. Vai depender, né, de como foi feito o processo aí. O contexto de software é composto por 3 grupos de informações sobre esse processo. Identificação. Cada processo criado recebe uma identificação, né? Um PID, né? Um ID, tá certo? Um Process ID, ok? A quantidade de cotas, que são os limites de cada recurso do sistema em que o processo pode alocar. O processo vai poder alocar alguns recursos, né? Por exemplo, eu tenho uma quantidade de cotas 50, né? Então, quantas cotas que tem a impressora? A impressora são 40. Então, eu não consigo, por exemplo, alocar a impressora e gravar em disco. Eu primeiro vou lá na impressora, terminei a impressora? Beleza, libero as cotas, vou lá e termino a questão de gravação em disco. Tá certo? Privilégios ou os direitos, né? Que eles vão definir o quê? As ações que um processo pode fazer em relação a ele mesmo, aos demais processos e ao sistema operacional, né? Então, vai falar o quê? Tudo que o processo pode fazer. Se o processo pode ler, pode escrever, pode alterar, pode excluir, ok? Espaçamento de endereçamento aí. O espaço de endereçamento é a área de memória pertencente ao processo, onde instruções e dados dos programas são armazenados para a instrução. Então, no espaço de endereçamento é que eu vou armazenar essas instruções, né? E os dados para poder armazenar, para poder, né, ser utilizados. Cada processo possui seu próprio espaço de endereçamento, que deve ser devidamente protegido do acesso aos demais processos. Né? Então, o que acontece? Um processo não consegue acessar o espaço de endereçamento de outro processo. Por quê? Porque se ele alterar esse espaço de endereçamento de outro processo, o outro processo pode ficar perdido, certo? Características agora da estrutura dos meus processos aí. A figura que ilustra as características das estruturas do processo. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, todo o meu processo, onde eu tenho o programa está dividido em vários processos. No contexto de hardware, eu vou ter os registradores gerais, os registrador do PC, registrador SP, registrador de status. No espaço de endereçamento, eu vou ter o quê? Os endereçamentos de memória principal que ele foi alocado, né? De onde ele saiu para poder executar. No contexto de software, eu vou ter o nome do processo, o ID, né? Quem que é dono desse processo, né? A prioridade de execução, a data e hora de criação, o tempo de processador que ele já foi utilizado, as cotas e os privilégios que ele tem. Então, isso aí são informações que o meu processo tem que carregar para que eu consiga fazer a multiprogramação. Ok, senhores? Alguma dúvida aí?
Não, nenhuma dúvida, pelo menos. Não, ainda não. Tranquilo? Beleza. Pode ficar tranquilo. Isso aí, gente, é muita teoria mesmo, tá? Isso não tem jeito, não. Não tem muito jeito da gente fugir disso, não. A gente tem que saber, né, como funciona isso aí, para a gente poder conseguir, né, entender como é que funciona a multiprogramação, entender escalonamento de memória, né, como que a gente salva arquivo, essas coisas todas. Vamos falar um pouquinho, então, do PCB. O que é o PCB? É o bloco de controle do processo. O processo ele é implementado pelo sistema operacional através de uma estrutura de dados chamada PCB, que é o bloco de controle do processo. A partir do PCB, o sistema operacional mantém todas as informações sobre o contexto de hardware, o contexto de software e o espaçamento de endereço de cada memória. Então, o meu PCB é que vai ter todas essas informações que o processo também vai carregar. Então, olha só, no meu PCB eu vou ter aqui, ó, ponteiros, o estado do processo, né, os ponteiros para ver aonde ele está iniciando, aonde ele está terminando, o nome, prioridade, registradores, os limites de memória, lista de arquivos abertos e assim sucessivamente. O PCB de todos os processos ativos residem na memória principal e é uma área exclusiva do sistema operacional, né? Então, o PCB ali, ele vai ter o quê? Ele vai ter informação de todos os processos que estão sendo executados nesse momento. E quem vai ler isso aí é o sistema operacional, porque o sistema operacional é que vai mandar executar cada processo, né, na sua hora. O tamanho desta área geralmente é limitado por um parâmetro do sistema operacional, que permite especificar o número máximo de processos que podem ser suportados simultaneamente pelo sistema, né? Então, é no PCB ali que eu vou ter quantos processos que eu vou conseguir executar aí, certo? Vamos falar agora de relacionamento entre os processos. Quando um processo cria outro através de uma chamada de sistema, ele passa a ser chamado de processo pai e o processo criado passa a ser chamado de processo filho. Um processo pode criar vários processos filhos, né? E seus filhos podem criar outras gerações de processos. Então, o processo ele pode ir criando o processo filho, né, à vontade, teoricamente. Cada sistema tem que tratar a destruição de processos de forma apropriada, decidindo, né, com o que ele vai fazer com os processos órfãos, né? Então, o que acontece? Se eu criar, por exemplo, eu abri meu navegador, aí eu vou lá e solicito a download de um arquivo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando aí um processo filho. Se eu fechar o navegador, como é que vai funcionar? O meu download para ou não para, né? Em alguns navegadores ele para. Em outros navegadores eles não param. Vocês já perceberam isso? Senhores? Sim. Então isso aí vai depender o quê? No Google eu sei que para. Ele vai depender o quê? Como que ele vai tratar quem? O processo filho. Entendeu? Então, é isso aí que vai acontecer. Ele é que decide o que ele vai fazer com os processos órfãos ali. Se você parar o pai, se ele mata o filho, ou se ele deixa o filho como um processo independente. Eles podem ser destruídos também, podem esperar seu término, ou eles podem passar a ser filhos do seu avô, né? Então, ele pode parar, ele pode ser um processo independente, ou ele pode passar a ser o quê? Filho do avô, quer dizer, se o pai morreu, né? Se ele terminou ali, ele passa a ser subordinado ao pai do pai, tá? Isso vai depender de cada sistema operacional. Estados de um processo. Em um sistema multiprogramável, um processo não deve alocar exclusivamente ao CPU, né? Senão ele virava monoprogramável, de forma que ela exista um compartilhamento no uso do seu processador. Então, esse processador, ele tem que ser compartilhado, até porque ele é um sistema multiprogramável. Os processos passam por diferentes estados ao longo do seu processamento, em funções de eventos gerados pelo sistema operacional
ou até pelo próprio processo. Né? Então, o processo ele vai mudar de estado dependendo do que vai acontecer com ele. Se ele executou, se ele foi tirado de execução para depois ser colocado. Então, ele vai ter alguns processos aí que a gente vai ver, alguns estados que a gente vai ver aí do processo. Um processo ativo pode encontrar-se em 3 diferentes estados. O estado de execução, running, o estado pronto, ready, e o estado de espera, wait. Então, eu tenho 3 diferentes estados. Eu tenho execução, pronto e espera. Vamos lá, vamos falar de execução. Um processo é dito no estado de execução quando está sendo processado pela UCP. Em sistemas com apenas uma UCP, somente um processo pode estar sendo executado em um dado instante de tempo. Né? Com certeza. Se eu tenho só um processador, né, naquele momento, só um que pode ser executado. Os processos eles se alternam na utilização do processador, seguindo uma política estabelecida pelo sistema operacional. Então, o sistema operacional é que vai estabelecer essa política. Né? Se, por exemplo, se tem algum com mais prioridade, ele vai parar o que está sendo executado para executar o outro. Se chegar um menor, se chegar um maior. Então, isso aí vão ter vários algoritmos, a gente vai ver isso depois. Em sistemas com múltiplos processadores, existe a possibilidade de mais de um processo ser executado ao mesmo tempo. Também é possível um mesmo processo ser executado simultaneamente em mais de uma UCP, né, que a gente chama de processamento paralelo, onde eu tenho um processo sendo executado por mais do que um processador. O estado de pronto. O processo está no estado de pronto quando aguarda apenas para ser executado, quando ele está só ali esperando para poder ser executado. O sistema operacional, quem é responsável por determinar a ordem e os critérios pelos quais os processos em estado de pronto devem fazer uso do processador. Né? Então, quando ele está pronto ali, ele está esperando para ser executado. Quem que vai decidir isso? O processador, através de algum algoritmo. Tá? Esses algoritmos dependem de cada sistema operacional ali. O mecanismo, né, que faz essa troca aí, né, de poder transformar o pronto para executar, ele vai ser chamado como escalonamento, onde eu vou escalonar isso aí. A cada momento eu vou usar, né, eu vou executar um pouquinho desse processo. Existem vários processos no sistema no estado de pronto, organizado em listas encadeadas. Os processos devem ser organizados por importância. Então, olha só, aqui eu tenho uma lista de processos, né, em estado de pronto. E aí, eu tenho aqui o quê? O PCB endereço 5, PCB endereço 1. Então, eu sei o quê? O endereço aonde o meu processo está. Para eu poder chegar lá e fazer o quê? Pegar esse processo e colocá-lo em execução. Agora vamos para o processo de espera, né? Wait. O processo no estado de espera aguarda por algum evento externo ou por algum recurso para prosseguir seu processamento. Né? Então, eu tenho o que está processando, o que está pronto, né? Processando, ele está processando, o que está pronto, ele está aguardando a opção para processar, e tem o que está esperando. O que está esperando, ele está esperando alguma coisa. Né? Alguma coisa vai passar para ele uma informação, para ele poder falar assim, agora eu estou pronto. Exemplo, o término de uma operação de entrada e saída, né? Espera para uma espera para uma determinada data ou hora. Então, ele vai esperar o quê? Alguma coisa que vai startar ali para ele poder começar a executar, né? Para ele poder passar para o momento de pronto. Este estado de espera também pode ser chamado de blocked, bloqueado. Então, o espera ou bloqueado, é onde ele vai aguardar alguma coisa para ele ficar no estado de pronto. O sistema organiza os vários processos no estado de espera em listas encadeadas. Esses processos, normalmente, são separados em lista de esperas associada ao tipo do meu evento. Quando o evento acontece, libera aquela lista para o estado de pronto.
Então, olha só, quando ele acabou esse evento aqui, ele obviamente o quê? Libera o próximo processo para ser executado. O próximo processo que está no estado pronto. Ok, senhores? Alguma dúvida até o momento? Sérgio está com a mão levantada aí. O que foi, Sérgio? Não, sem dúvidas, professor. Sérgio? Acho que ela esqueceu ela levantada, porque tá Eu acho desde que ele o começo da esqueceu aula. e saiu, né, cara? Mas vamos que vamos. Vamos aí para mudanças de estados de um processo. Um processo muda de estado durante o seu processamento em função de eventos originados por ele próprio, né? Eventos voluntários, ou então por eventos involuntários, que são dos sistemas operacionais, tá certo? Então ele pode mudar de função aí, dependente de um evento dele ou de um evento do próprio sistema operacional. Existem 4 mudanças de estados que podem ocorrer num processo. De pronto para execução, de execução para espera, de espera para pronto e de execução para pronto. Tranquilo, senhores? Eu tenho 3 tipos de estado, tá? Mas eu tenho 4 mudanças que podem acontecer. O meu evento, o meu processo que está pronto, ele só pode ir para onde? Para execução, tá? O meu processo que está em execução, ele pode ir para espera, onde ele vai esperar algum evento, né, que vai ser voluntário ou involuntário, para que ele volte para o estado de pronto, tá certo? Ou então ele vai sair de execução e vai voltar para o estado de pronto automaticamente, tá certo? E no estado de espera, ele só consegue sair para o estado de pronto, tá? Eu não consigo pegar ele de espera e jogar em execução. Eu tenho que sair do espera, que é o bloqueado ali, mudou para pronto, agora sim, agora eu posso executar. Ok, senhores? Tranquilo aí? Tranquilo. Já expliquei aí, né? Após a criação de um processo, o sistema o coloca em uma lista de processos no estado de pronto, onde ele aguarda uma oportunidade para ser executado. Então, olha aqui, ó, estado de execução, estado de espera e estado de pronto. O estado de pronto, ele pode mudar aqui com o estado de execução, tá certo? De pronto, ele só vai para a execução. Da execução que ele vai para a espera, e da espera ele vai para pronto, né? Então, da execução, ou ele vai para a espera, ou ele volta para o pronto, ok? Então, para espera. Um processo em execução passa para o estado de espera por eventos gerados pelo próprio processo, como uma operação de entrada e saída, ou então por eventos externos, né? Então, olha só, o evento de execução, ele vai passar para o estado de espera, né? Quando tiver uma operação de entrada e saída, às vezes ele precisa ler alguma coisa no disco, ele precisa gravar alguma coisa no disco, ou então por algum evento externo, né? Ele vai precisar esperar alguma coisa de um outro processo. Quando, por exemplo, um jogo carrega uma parte diferente do mapa, esse seria um exemplo de estado de espera? De espera, sim. Né? Quando ele vai carregar um negócio, o que ele faz? Ele pega ali, joga o processo para espera, até acontecer o carregamento dele mapa. Carregou o mapa, ele joga para pronto e executa. Entendeu? Sim, entendi. Beleza? Então, lá, um evento externo é gerado quando o sistema operacional suspende por um período de tempo a execução desse processo, né? Então, acontece muito isso aí, tá? Quando eu pego a execução para espera, é quando chega algum processo com prioridade maior para executar. Então, o próprio sistema operacional, ele vai lá, pega o de execução e joga ele para espera. Fala, espera um pouquinho aí, cara. Aguenta aí que eu preciso executar isso aqui. Certo? De espera para pronto. Um processo no estado de espera passa para o estado de pronto quando a solicitação é atendida ou o recurso esperado é concedido. Um processo no estado de pronto, não, processo no estado de espera sempre deve passar para o estado de pronto, tá? Então eu estou lá esperando. Aconteceu alguma coisa, eu fiquei ok, obviamente que eu vou passar para pronto. Porque passou para pronto, eu vou
posso estar sendo executado a qualquer momento ali. Então, né, é o que está aqui no C, ó, o espera para o pronto. Tranquilo aí, senhores? Alguma dúvida em cima disso aí? Não? Senhores, falem comigo. Tá de boa. Tá tranquilo aí? Pelo menos pra mim tá. Tranquilo. Beleza. O processo em execução passa para o estado de pronto por eventos gerados pelo sistema, como término do tempo estipulado para sua execução. Então, o que acontece? Eu estipulei aí, né, que eu vou executar 15 milissegundos, mas esse processo está demorando 20. Deu 15, eu tiro ele daqui e jogo ele para pronto. Quer dizer, aguenta um pouquinho aí. Aguenta aí, você está prontinho para executar, mas aguenta aí porque eu tenho que executar o outro, até para eu poder fazer essa multiprogramação aí, certo? O processo volta para a fila de pronto, onde aguarda por uma nova oportunidade para continuar o seu processamento. Ok? Um processo em estado de pronto ou de espera não pode se encontrar na memória principal. Esta condição ocorre quando não existe espaço suficiente para todos os processos na memória principal e parte do contexto do processo é levado para a memória secundária. Olha aí. Olha aí, interessante aí que a gente tem a memória virtual, né? Vocês já usaram isso aí, com certeza, né? Em vez da gente ficar fazendo swap entre as memórias, né, da memória principal para a memória secundária, até porque a memória secundária é mais lenta, né? Então, o que acontece? Eu posso fazer ali a memória virtual. A gente vai ver isso lá para frente, tá certo? Mas, um processo no estado de pronto, ele pode nem sempre estar na memória principal, porque não tem espaço. Aí eu tenho que jogar ele para a memória secundária. Ok, senhores? Tranquilo isso aí? Tranquilo demais. Tranquilo, né? É muita teoria mesmo. Não tem muito jeito, não. Tá? Isso aí é, né? A gente tem que aprender, porque não tem muita opção, não. Esta técnica, conhecida como swapping, e retira processos da memória principal, swapping out, e traz de volta, né? Tira da principal e traz de volta, que é o swapping in, tá? Seguindo critérios de cada sistema operacional. Então, swapping é isso, é a transposição aí do meu processo, né? Da memória principal para a memória secundária e da memória secundária para a memória principal. Os processos em estado de espera e pronto podem estar residentes ou não residentes, né? Out-swapped, né? Na memória principal. Então, quando a gente fala out-swapped, né? É o quê? Que eles podem ou não estar residentes na memória principal. Então, o que quer dizer? Se ele tiver residente na memória principal, ele está aqui, ó. Se ele não tiver residente, ele vai dar na memória secundária. Aí eu tenho que fazer o quê? O swapping dele. Jogar ele para cá, né, para ele poder ficar na memória principal, para eu poder transformar ele para pronto, para poder ser executado ali. Ok, senhores? Tranquilo até o momento? Sim ou não? Tranquilo. Sim. Tranquilo? Bom, senhores, 8h15, vamos fazer aí um intervalozinho, até porque eu falei demais já, e a gente faz um intervalo de 15 minutos aí, né, 8h20 até 8h35, e aí a gente volta para poder terminar a aula, pode ser? Beleza. Dá um tempinho para a gente poder só para tomar uma água ali. Hoje vai ter exercício também ou não? Não, cara, hoje a aula é um pouco maior, ela não vai ter quiz não, tá bom? Vou deixar para a semana que vem. Beleza. Beleza? Beleza. Tá? Até porque vocês já fizeram um trabalho, né? E acabaram entregando esse trabalho para mim. Então, aí hoje a gente não vai ter esse quiz, não. Beleza? Ah, então fechou, então. Beleza. Então, beleza. 8h35 eu volto aqui, então. Ok? Beleza. Só colocar aqui. Intervalo de 8h20. 8h35. Beleza, senhores. Até daqui a pouco.
Vamos lá? Voltando aí, a gente poder terminar essa nossa disciplina hoje. Estão ouvindo aí, senhores? Oi? Sim, professor. Tranquilo. Vamos lá, então? Então, vamos lá, né? Continuando aí, a gente vai falar da criação e da eliminação de processos, né? Então, vamos lá. O que seria isso aí? Os processos são criados ou eliminados por diversos motivos, né? Então, tem N motivos aí que a gente pode criar ou eliminar um processo. A criação de um processo ocorre a partir do momento em que o sistema operacional adiciona um novo PCB, o que é o PCB? Bloco de controle de processo, à sua estrutura, e aloca um espaço de endereçamento de memória para uso, tá? Então, a partir do momento aí que eu adiciono um novo PCB, né, a essa estrutura e aloco um espaço de endereçamento na memória para esse uso, eu começo a fazer, né, essa criação de um processo. Após a criação do PCB, o sistema operacional já reconhece a existência do processo, podendo gerenciá-lo e associar programas ao seu contexto para serem executados. Então, a partir do momento que eu criar o meu PCB, começar a executar o meu processo, eu consigo, né, associar os programas aí ao contexto aí para que a gente possa executar esses programas. Quando eliminados, todos os recursos associados ao processo são desalocados e o PCB eliminado pelo sistema operacional, né? Porque se eu elimino o processo, eu não preciso mais do PCB desse processo. Além dos 3 estados apresentados, a maioria dos sistemas operacionais apresentam mais 2, que é a criação e o término, né? Lógico, porque se eu não tiver criação, não tiver o término, eu não consigo nem criar, nem acabar com esse processo. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, o estado de execução, aonde ele executa. Terminou de executar, ele vai para o estado de término. Criou, ele vem aqui para o estado de pronto, aonde ele pode executar, vir para o estado de espera, voltar para o pronto, executar e terminar, certo? Então, o estado de término ele só vai sair da execução e o estado de criação ele já vai para pronto. A criação, né? Um novo processo aí. Um processo é dito em estado de criação quando o sistema operacional já criou um novo PCB, porém ainda não pode colocá-lo na lista de pronto. São 3 as principais formas de criação de um processo. Um logon interativo, o que seria isso? O usuário, por meio de um terminal, fornece para o sistema um username e senha, né? Comandos, né? Que são o quê? São processos criados por intermédio de comandos de linguagem de comandos, né? Onde você vai solicitar aí, né, a abertura de um arquivo, alguma coisa, você vai fazer um comando. Então, vai criar processo através disso. E uma rotina do próprio sistema operacional, quando, né, ele é criado a partir de programas que são executáveis aí, tá? Que é criado a partir do sistema operacional. Ok, senhores? Então, 3 tipos. Quando a gente loga, né? Quando tem uma linguagem de comandos, onde que os comandos aí, né, o processo ele é criado por intermédio de um comando, de algo que a gente executa, ou então a partir do próprio sistema operacional, que está executando ali e vai criar esse processo. O término, né, que é o exit, né, obviamente, um processo em estado de término não poderá ter mais nenhum programa executado em seu contexto. Então, a partir do momento que o meu processo entrar no estado de término, acabou, eu não posso executar mais nada. O sistema operacional mantém suas informações de controle presente na sua memória. Um processo nesse estado não é considerado mais ativo, mas como o PCB ainda existe, o sistema operacional pode recuperar informações como contabilização de uso de recursos do meu processo, tá? Então, esse PCB ele ainda vai existir. Então, o meu sistema operacional ele consegue recuperar essas informações, né? O que esse processo executou,
qual o tempo de execução desse processo. Ok? Ainda no término né? O término pode ocorrer devido a algumas coisas. Primeiro, término normal da execução, né? Terminou. Ele é eliminado por um outro processo, tá? Ou então, ele tem uma eliminação forçada por ausência de recursos disponíveis no sistema. Tá? Então, eu estou executando um processo. E aí, de repente, eu preciso de imprimir. Não tem impressora. Então, não tem esse recurso disponível. Eu elimino esse processo. Ok? Ou então, por um outro processo. Um processo pode chegar e, obviamente, eliminar esse processo aí. Certo? Tranquilo, senhores, a questão da criação e da terminação desses processos? Tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai falar, né, dos processos aí da CPU, né, que a gente chama de processos CPU bound, ou I/O bound. Né? Então, isso. São processos, né, eles são classificados de acordo com a utilização do processador e dos dispositivos de entrada e saída. Quando eu falo de um processo CPU bound, né, o que seria isso? Quando passa a maior parte do tempo em estado de execução, utilizando o processador. Então, né, um processo, ele é denominado, né, ele é chamado e classificado como CPU bound quando ele passa a maior parte do tempo sendo executado, certo? E, né, os processos aí de I/O bound, né, quando passa a maior parte do tempo no estado de espera, pois realizam um elevado número de operações de entrada e saída. Né? Então, ele passa muito tempo ali no estado de espera, por quê? Porque ele faz muita operação de entrada e saída. Então, esses aí são os dois tipos aí de processos aí. Né? Fazendo uma comparação, o CPU bound, ele vai utilizar mais ao nosso processador, né? E menos a entrada e saída. E já o I/O bound, ele vai o quê? Usar mais a minha entrada e saída e menos a minha CPU aí. Ok, senhores? Tranquilo? Alguma dúvida? Não, de boa. Beleza. Tranquilo. Então, vamos lá. Processos foreground e background, tá? O processo possui sempre pelo menos 2 canais de comunicação associados à sua estrutura. Pelos canais que são realizados, todas as entradas e saídas de dados ao longo do seu processamento. Então, ele tem pelo menos 2 canais de comunicação. Então, por esses canais que são realizados, tá, eles são classificados aí. Os canais de entrada, input e saída, output, né, de dados, podem estar associados a terminais, arquivos, impressoras e outros processos. O processo foreground é aquele que permite a comunicação direta do usuário com o processo durante o processamento. Né? Então, a interação do usuário através do teclado, do mouse, né, do monitor. Então, esses aí a gente chama de processos foreground. Ok? O processo background é aquele que não existe a comunicação do usuário durante o seu processamento. Então, foreground, eu tenho, né, o usuário vai influenciar diretamente. E o background, obviamente, ele não influencia diretamente aí. Então, olha só, eu tenho aqui os foreground, que vão ser o quê? Vão ser quando o próprio usuário vai dar entrada com os dados, saída com os dados. E o background vai ser o quê? Quando tem um arquivo, né, que vai executar aquele processo e vai ter a saída daquele processo ali. Ok, senhores? Alguma dúvida aí em relação a esses 2 processos? Bem simples, né? Sim, sim. Beleza. Sim, bem simples. Esse é muito simples. Vamos falar um pouquinho de processos independentes, subprocessos e threads. Tá? Então, quando a gente fala de processos independentes, subprocessos e threads, são maneiras diferentes de implementar concorrência dentro de uma aplicação. Como assim? Obviamente,
dividir os códigos em partes para trabalhar, né, de forma cooperativa. A gente fala de processos independentes. O uso de processo independente é a maneira mais simples de implementar a concorrência em sistemas multiprogramáveis. De vínculo do processo criado com o seu criador. Ele é independente. A criação de um processo independente existe a alocação de PCB, bloco de controle de processo, possuindo contexto de hardware, contexto de software e os espaços de endereçamentos próprios, né? Cada processo tem seu PCB, seu contexto de hardware, contexto de software e seu espaço de endereçamento. Então, se ele é independente, eu tenho que criar para ele também. Quando a gente fala de subprocessos, né, aí são processos criados dentro de uma estrutura hierárquica, né? Obviamente, são os processos ali, são chamados de processos filhos ou subprocessos, né? O processo criador é chamado de processo pai, enquanto o novo processo é chamado de processo filho ou subprocesso. Um subprocesso pode criar outra estrutura de subprocessos, né? Isso nós já falamos lá atrás. Posso ter um processo pai, ter um processo filho, e esse filho ter outro filho, certo? Existe uma dependência entre os processos que são criados e o processo que é criado, né? E o processo que é criador. Isso é, o criador, né, o pai e o filho. O processo e o subprocesso. Né? Sempre tem essa dependência. Caso o pai deixe de existir, os subprocessos subordinados são automaticamente eliminados. Tá certo? Então, quando eu tenho um processo que é filho, tá? Se ele tiver ali uma ligação, quando o pai é eliminado, eu não tenho um avô, por exemplo, obviamente que ele vai ser eliminado também. Eu tenho um processo, aí o processo C é processo filho do processo A, o B filho do A, o E filho do B e o D filho do B. Tranquilo, senhores? Essa questão aí do subprocesso? Muito simples, né? Simples mesmo. Por enquanto, beleza. Até simples. Hã? Por enquanto tá tudo simples. É. Só por enquanto. Isso aí, mas isso aí é assim, gente, é a teoria, tá? A gente tem que estudar e saber o que é aquilo ali, para a gente saber como é que funciona. Tá? Não tem muito jeito da gente mudar isso, não. Tá? Tem que saber lá que o meu processo, ele tem lá a parte de software, a parte de hardware, endereçamento de memória, eu tenho PCB, tá? Para eu saber aonde que vão ser guardadas essas informações para que o sistema operacional possa saber qual processo que ele vai executar, ok? Agora vamos falar de thread, né? O conceito introduzido na tentativa de reduzir o tempo gasto em criação, eliminação e troca de contextos de processo nas aplicações concorrentes, bem como economizar o recurso do sistema como um todo. Então, em um ambiente multithreads, várias threads, um único processo pode suportar múltiplos threads, cada qual associado a uma parte do código da aplicação. Então, o que é o thread? O thread é um processo menor, né? Então, tem um processo, e aí esse processo ele é dividido em threads, em vários processinhos, para que ele seja executado, né, mais rapidamente, possa executar aí mais facilmente e voltar para poder, né, concluir o que o processo tinha que executar. Isso não é necessário haver diversos processos para a implementação da concorrência, porque eu tenho processos menores onde eu consigo, né, obviamente, executá-los rapidamente. As threads, elas compartilham o processador da mesma maneira que um processo. Enquanto uma thread espera por uma operação de entrada e saída, outra thread pode ser executada, né? Então, olha só, eu tenho aqui o espaço de endereçamento, onde eu tenho o quê? Várias threadzinhas, cada uma com seu contexto de hardware, obviamente, tá? Porque ela tem que guardar todas essas informações para que ela possa ser executada posteriormente. Então, ó, cada thread contém seu próprio contexto de hardware, porém ela compartilha o mesmo contexto de software e o espaçamento de endereço com as demais threads do meu processo.
Então, olha aqui, ó, cada uma tem um contexto de hardware, porém ela compartilha o mesmo espaço de endereçamento e contexto de software. Compartilhamento do espaço de endereçamento permite que a comunicação de threads dentro de um mesmo processo seja realizada de forma mais simples e rápida, né? Então, a partir do momento que você compartilha esse espaço de endereçamento, eu consigo muito mais rápido executar essas threads e depois reuni-las para poder executar o processo novamente. Ok, senhores, alguma dúvida? Não. Não? Nenhuma dúvida. Bem, senhores, o que eu preparei para a gente hoje foi isso tudo, né? Esses 51 slides aí, onde a gente pôde falar um pouco de processos, né? De subprocessos, processos filhos, né? Sobre threads, sobre os status dos nossos processos, né? Como que os processos ficam, quais são os estados deles, né? Que ele é criado, ele fica em pronto, aí ele vai lá, executa, fica em espera, termina. Tá? Então, a ideia é que vocês saibam que um programa, quando a gente executa um programa, um software, na verdade, ele vai executar processos. Esses processos podem ser divididos, né? E esses processos são executados pela minha CPU. Né? Todos eles aí são executados e a CPU divide em tempo para poder executar cada um, dando a ideia para a gente que ela está executando todos ao mesmo tempo. Ok, senhores, alguma observação, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram que eu explique novamente? Por mim, a aula foi até tranquila hoje, mesmo que tenha sido grande. Ela é muito teoria, né, cara? Mas é isso, a gente tem que aprender, não tem jeito, não tem jeito. Né? Do mesmo jeito que a gente vai ter muita teoria para poder conseguir ter uma base, daqui a pouco vocês vão ter aula que vocês vão ter assim, ó, a teoria desse tamanhozinho, agora faz aí pra gente, faz tudo. Aí você fala, mas não sei, se vira, meu amigo, bola para frente. Já te ensinei como é que faz, agora mão na massa. Tá certo, senhores? De boa. Então, beleza. Então, dessa maneira, eu me despeço de vocês, tá? Agradeço a presença de todos aí, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar aí, né? Estarei aí no WhatsApp. Algumas pessoas, às vezes, me procuram no horário que eu estou dando aula e eu não consigo responder, né? Então, pode deixar lá, uma hora eu respondo. Uma hora que eu estiver tranquilo, com certeza eu vou responder para vocês aí. Tá bom? Então, um bom final de semana, tá? Cuidem-se e até na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Na próxima quinta-feira nós teremos aí o nosso quiz normalmente, tá bom? Beleza, professor. Valeu, boa Beleza? noite. Boa noite a todos, então. Falou, boa noite, professor. Boa noite, geral. Valeu!